Oi, gente. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês, mesmo que seja através dessa videoaula, porque estava com muita saudade de dar aula e ter contato com vocês. Então, o nosso contato hoje é através de uma videoaula e eu selecionei aqui um tema para a gente. Na realidade, eu resolvi dar continuidade àquilo que a gente vinha trabalhando em sala antes de tudo isso acontecer. Nós estávamos trabalhando conteúdo relacionado ao Estado moderno, como vocês estão vendo aí. Então, eu vou retomar um pouquinho a ideia de formação do Estado moderno, nesse primeiro momento. Em um segundo momento da aula, nós vamos trabalhar os teóricos do absolutismo e, por fim, a prática econômica em vigor durante o regime absolutista, que foi o mercantilismo. Então, acompanhe aí comigo, certo? Vamos começar. E nós temos aqui a formação do Estado monárquico. Quero chamar a atenção de vocês para essa imagem. A formação do Estado moderno ou Estado monárquico. Vocês sabem que em história a gente costuma dividir a história em períodos, certo? Aí vocês têm antiguidade, feudalismo, Estado moderno. Bom, no feudalismo ocorreu o quê? Durante a Idade Média, vocês já estudaram isso, e por fim vem a chamada Idade Moderna, com a formação do Estado moderno, Estado monárquico ou ainda Estado absolutista. No final dessa primeira parte da aula, eu coloquei para vocês um podcast. É um podcast que está lá no meu canal do YouTube, chamado Idade Moderna. O podcast, eu trabalhei com vocês a formação da chamada Idade Moderna. Então, quem não lembra, quem quer revisar um pouquinho sobre como surgiu, como se originou essa Idade Moderna, dá uma olhadinha lá no podcast, certo? No finalzinho dessa primeira parte da aula. Bom, vamos lá. Durante a desagregação do sistema feudal, revisa lá um pouquinho como foi que aconteceu essa desagregação do sistema feudal. Acontece o quê? O ressurgimento do comércio. E aí nós vamos ter uma classe social que vai despontar na realidade, né? Que é a burguesia. Bom, no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é que vão acontecer, né, algumas transformações que vai dar origem ao chamado Estado moderno. Qual é a grande diferença? Durante o feudalismo, durante a Idade Média, nós tínhamos os feudos, cada feudo com o seu senhor feudal, portanto, um poder político descentralizado. No Estado moderno, a grande diferença vai estar aí. O Estado absolutista, nós vamos ter o quê? O rei se tornando chefe de Estado. O que eu estou dizendo com isso? Que a figura do rei vai comandar o Estado. O rei, portanto, ele vai centralizar o poder em período de desagregação do sistema feudal, um período de transição, um período de mudanças. Dentre essas mudanças, nós vamos ter o quê? O poder passando a estar centralizado nas mãos do rei. Ok até aí? Vamos seguir. Bom, aqui eu coloquei para gente o absolutismo. Lembram dessa imagem? Trabalhamos ela em sala, assistimos um vídeo e no segundo momento da nossa aula eu vou chamar a atenção com relação a ela. Mas agora eu quero que vocês observem o poder dado ao rei durante o Estado monárquico. Bom, o rei, ele passa a ter poder absoluto. Cabia ao rei legislar, governar, administrar a justiça, comandar o exército, ou seja, poder legislativo, executivo, judiciário. Todos esses poderes estavam concentrados nas mãos de um indivíduo, nas mãos do rei. Daí a gente dizer que o poder era absolutista. A palavra absolutismo lembra poder absoluto.
Eu estou falando de um momento da nossa história, durante a Idade Moderna, no qual o rei ele centraliza o poder em suas mãos. Bom, quem apoiou o rei nesse processo de centralização do poder? Nesse processo de formação do Estado monárquico? Coloquei para vocês aí a burguesia. Falei antes. A burguesia assume um grande destaque. Por que a burguesia passa a apoiar o rei? Vamos lembrar o seguinte: ainda no período de crise do feudalismo, né? Finalzinho ali da Idade Média, o que nós vamos ter? O despontar da burguesia. E a burguesia queria o quê? Investir cada vez mais nas transações comerciais. Só que ela encontrava dificuldades para isso. É aí que acontece a aliança rei-burguesia. Nessa aliança, a burguesia detentora de poder aquisitivo, financeiro, o rei, prestígio político. A burguesia, então, vai receber o que do rei? Proteção, criação de uma moeda única, estradas para o comércio, leis, direitos, tudo aquilo que viesse a facilitar as transações comerciais. Moeda única? Sim. O que acontecia antes? Uma variedade enorme de moedas, pesos e medidas diferentes, até isso. Então, com a centralização do poder nas mãos do rei, a burguesia, nessa aliança, encontra uma forma de conseguir benefícios. Benefícios nas suas transações, nas suas relações comerciais. Mas, vamos observar aqui que, além da burguesia, além do rei, existiam outros grupos sociais. A sociedade do Estado monárquico. Estão acompanhando, não é? Vamos lá. O rei, vocês já sabem, ele vai estar no topo, porque é ele que vai comandar. Ele vai centralizar todo o poder em suas mãos, vai ser o detentor do poder, e vocês já viram que é o poder legislativo, executivo, judiciário. O rei ele vai comandar todos os âmbitos da sociedade. O clero, mas o que é que o clero está fazendo aí? A Igreja Católica. Vamos lembrar dela? Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um grande prestígio. Vocês lembram disso, né? A maior senhora feudal. Tá, e o que é que ela agora está aí apoiando a centralização do poder nas mãos do rei? Para que isso? Por que ela está fazendo isso? Para conseguir manter a sua unidade, para conseguir recursos materiais e também apoio militar para defender as comunidades religiosas. Então, a Igreja Católica se alia ao rei ou apoia ao rei nesse sentido, no sentido de conseguir benefícios. E a nobreza? A nobreza, né, que estava tão em voga durante a Idade Média e agora aliada ao rei, para quê? A nobreza, tem um detalhezinho aí. Essa nobreza decadente vai encontrar no rei uma saída. Nobreza decadente, precisando de quê? Terras e dinheiro. Nesse sentido de conseguir terras, dinheiro, que ela estava sem, né? Conseguir manter o seu prestígio social, se alia ao rei. Burgueses e comerciantes, vocês já sabem, falei no slide anterior para vocês, né? Destaquei a relação da burguesia com o rei. E artesãos e camponeses, trabalhadores em geral, vão enxergar no rei uma possibilidade de mudança econômica e social, benefícios. Né? Mais à frente do nosso conteúdo, nós vamos avaliar se eles conseguiram ou não esses benefícios. Até aí tá ok para vocês? Qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat, viu? E por fim, para complementar esse primeiro momento da nossa aula, eu quero que vocês entrem lá no meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube. Entrem lá no meu canal e acessem o podcast Idade Moderna. Eu acabei colocando o link, mas vocês não vão conseguir clicar nesse link, né? Porque vai estar em forma de vídeo isso aqui. Mas vocês colocando lá no canal Carla Prof, Idade Moderna, tem um podcast, menos de 10 minutos, no qual vocês vão poder revisar, relembrar como se formou a Idade Moderna.
vocês vão relembrar esse período de desagregação do sistema feudal, início da Idade Moderna. Idade Moderna, na qual se formaram os estados absolutistas, ok? Vou dar uma paradinha para vocês irem lá no canal, acessar o podcast, ouvir e voltar. Na volta, vocês vão ter aqui uma continuidade do conteúdo, e nessa continuidade do conteúdo nós vamos trabalhar com os teóricos do absolutismo, ok? Beijo para vocês.